Sem grande alarde ou divulgação nas próprias redes sociais, como é de praxe entre os políticos, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, tem visitado cidades do interior de Minas Gerais aos finais de semana, para se tornar mais conhecido fora da região metropolitana, já de olho na eleição para o governo do estado em 2022. Professor Braz Paulo, em outras oportunidades a gente já falou sobre a necessidade do Calil de se movimentar fora da capital. Você acha que começou, de fato, essa movimentação? Exatamente, Guilherme. É aquilo, né? A gente não sabe se ele escutou aí as nossas conversas, mas ele finalmente colocou o pé na estrada, se dispôs a caminhar, assumiu aí a condição de presidente da Frente Mineira de Prefeitos e está correndo atrás. Não vou dizer que é do prejuízo, porque o Calil e aquela equipe dele é uma equipe estrategista. Ou seja, dentro da estratégia, uma das regras fundamentais é não fazer nada de forma desesperada, assodada, achando que tem alguma coisa perdida. Na verdade, não é isso. O que nós vamos entender, a exemplo do que nós já falamos, é que ele vai aproveitar aí um clima, né, de vitória do próprio Galo Mineiro, ele vai entrar nas brechas, né, das oposições que existem ao atual governador, tem um campo grande dentro da questão aí dos servidores públicos e outros que foram deixados de fora pelo governo Zema, e vai fazer o seu trabalho de se apresentar como um gestor que, no período da pandemia, conseguiu conduzir Belo Horizonte com índices que não foram perfeitos, mas dentro do contexto nacional, podem ser, vamos dizer assim, respeitados. A condução do Calil na pandemia chamou muita atenção e isso pode ser considerado um ponto forte para ele. Você acha que essa melhora no cenário epidemiológico também facilitou que ele colocasse o carro na rua e fosse de vez para o interior? Sem dúvida. Até porque, por alguém que foi muito fiel aos protocolos, se ele fizesse aí um trabalho muito chamativo, trazendo muita atenção e pipocando foguete, ele iria ser chamado de alguém, no mínimo, incoerente. Então, o Calil está buscando ser coerente, ele tem questões internas ainda a resolver na capital, mas as coisas estão um pouco mais sob controle e também atento às questões do que as pessoas dizem. Ele está indo nos fins de semana, ele não está indo durante a semana fazer as visitas a essa cidade. E ele tem que começar a fazer um movimento, porque o governador, há pelo menos 1 ano e meio, não tem mais nada que ele faça que não seja campanha. Então, já passou de hora, mas, claro, de forma ordenada, que o Calil pelo menos se manifeste e diga: olha, eu estou realmente disposto a ser o candidato em 2022. Ninguém é unanimidade, em que pese aí o bom momento do governador, em tese, apresentado pelas pesquisas, mas o interior é um grande filão a ser conquistado pelo Calil, eu não tenho dúvida disso. Então, nesse momento, o cenário político se forma mais ainda, se concretiza mais ainda, e Zema deve aumentar essa movimentação que já vem acontecendo há quase 1 ano? Olha, notícias extraoficiais, que eu ainda não posso revelar a fonte, dizem que muito brevemente ele virá a Patos de Minas. Significa dizer que provavelmente representantes de todo o Alto Paranaíba devem aqui se reunir para ouvir, né, o prefeito de Belo Horizonte, o presidente da Frente Mineira de Prefeitos e alguém que, querendo ou não, sempre esteve conectado à mídia, que é algo também que nós não podemos esquecer. O Calil é alguém que administra a mídia tradicional muito bem. E para ele alcançar a chamada nova mídia, essa mídia das redes sociais, a qual ele praticamente não encostou o dedo, isso aí vai ser algo também muito interessante. Quer dizer, o Calil não existe ainda nas redes sociais. Quando ele começar a se movimentar e que realmente ali os seus apoiadores começarem a fazer um movimento, vai ter um movimento espontâneo. E nós sabemos a força do que é o movimento espontâneo em qualquer campanha. E principalmente quando está ligado, no caso do Calil, ao futebol, né, professor Braz Paulo? A gente tem que pontuar isso.
Isso, e sem contar que o Calil, querendo ou não, até por ser prefeito de Belo Horizonte, ele tem voto seja de atleticanos, de cruzeirenses, porque prevaleceu e ficou maior do que a figura do homem ligado ao futebol, é a figura do administrador. Isso aí vai pesar quando ele colocar o bloco na rua e quando ele for realmente falar de propostas, né? E a gente já pode antecipar como é que seria interessante um debate entre Zema e Calil. Seria algo fantástico. Então, falando sobre o cenário político em Minas Gerais, sobre o início dessa movimentação de Calil fora da capital mineira, né? Conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Blas Paulo. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.